Tá dando alguns probleminhas aqui de áudio, eu não tô conseguindo. Faz muito tempo que eu não mexia com o Instagram aqui no áudio, fazendo live, então eu vou tentar fazer de novo, já é a terceira vez agora. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é pré-julgamento, né, preconceito, e como que isso pode afetar a nossa vida, né, a nossa... Tô tentando, gente, fazer aqui, mas tá difícil, porque vai ficar um eco agora que o Maurício entrou, que ele tá aqui do meu lado. A gente tá tentando ver como que a gente vai fazer assim, pra ligar o microfone dele, ou desligar o meu, enfim, pra não ficar um eco. Acho que agora deu certo. Tá todo mundo ouvindo? Raquel, você tá me ouvindo? Fala pra nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo essa live, né, amor? É, porque agora aqui é 12h40. 12h40. Isso. Nós estamos 2 minutos atrasados. Nem marcamos o horário. Então tá ouvindo, tá bom o áudio? Dá um ok aí. Tá, a gente vai começar essa live aí falando do pré-julgamento. Pré-julgamento que a gente faz, que a gente... Às vezes a gente tem pré-julgamento de pessoas, a gente tem um pré-julgamento de... Além de pessoas, a gente tem de ambiente, de locais que às vezes a gente nem conhece, a gente julga só de ouvir as pessoas falar, não é isso, mãe? Exatamente. Dá uma faladinha que eu vou... Eu tinha, inclusive, esse grave problema. Eu acho que boa parte das pessoas tem, que às vezes você tem uma pessoa que você gosta muito e essa pessoa começa a contar uma história dela com determinada pessoa que você às vezes nem conhece, muitas das vezes você nem conhece, e ela começa a contar a história e aquilo vai te dando uma ira, vai te aguçando algo que não é de Deus, literalmente, e você nem conhece a pessoa, mas por você amar aquela pessoa que tá te contando, uma história às vezes muito trágica, uma história... E assim, eu realmente estou sendo muito tratada nisso, mas eu tinha esse grave defeito, que eu costumava... A pessoa terminava e eu falava assim, nem conheço, já não gosto. Nem conheço essa pessoa, já tenho um ranço dela. Quem nunca? Verdade. Tem várias pessoas hoje que elas acabam tendo esse pré-julgamento. E é uma coisa errada, é uma coisa que a gente não deve. Hoje, quando a gente sabe o que é errado e a gente começa a executar o que não é errado, a gente começa a mudar a nossa consciência, a gente começa a mudar a nossa mentalidade. Hoje a gente tem que começar a mudar e treinar as novas habilidades, porque tem gente que tem essa habilidade, sabia, amor? Habilidade de falar mal das pessoas, habilidade de atrapalhar o meio de campo. E assim como você falou, eu também confesso que eu era assim, que eu já fiz esse tipo de coisa. Às vezes tem alguém que você não gosta, mas o você não gostar não significa que a outra pessoa não pode gostar. Não existe nenhuma pessoa no mundo que ninguém gosta dela. Entendeu? Então, no mínimo, a gente vai ter Deus que gosta dessa pessoa, o pai e a mãe. Hoje eu costumo falar assim, não, eu prefiro assim, mais perto. Hoje eu costumo falar assim, nem todo mundo é ruim o suficiente que não tenha nada de bom. Então, assim, às vezes a pessoa pode ser ruim em várias áreas, mas às vezes ela tem algo bom dela ali dentro dela, uma característica dela, que aquilo ali faz com que ela de fato seja boa. Mas muitas das vezes, devido a situações rotineiras da vida, crenças, enfim, N questões aí, a pessoa acaba esquecendo esse lado bom e, querendo ou não, acaba só destilando, como as pessoas dizem, destilando ódio. Por que eu falo? As pessoas, elas são muito influenciadas hoje. É difícil ter pessoas que têm as decisões sozinhos, sabe? Eu vou contar até para vocês, assim, eu mesmo sou uma pessoa muito influenciada de ambientes. Quando falava para mim há anos atrás, há 10 anos atrás... Tá travando, Raquel. Travando? Tá. A internet deve estar meio ruim, mas já volta. A internet aqui tá meio oscilando hoje. Anos atrás, falavam para mim, vê se ficou melhor. Falavam para mim sobre São Paulo, sobre outra cidade. Falavam em férias. Por que você não vai tirar umas férias em São Paulo? Eu falava, São Paulo? Não, vou lá pro Nordeste, porque eu morei lá. Porque, assim, de verdade, a minha cabeça, ela foi e era influenciada, às vezes pode ser pelo meu pai, pelas pessoas que estavam lá. Eu morava em João Pessoa. Pelo jornal. Não é a Amanda, minha esposa, ela teve a oportunidade de eu levar ela para conhecer lá e ela viu que aquilo tudo que a gente ouvia do lugar não era mentira, era verdade. Só que a gente tinha ouvido coisas positivas do lugar. Então, influenciou a gente a ir para o lugar. E quando a gente falava com outras pessoas, a gente tinha essa atitude positiva, né? A gente via outras pessoas falando, não, mas João Pessoa é maravilhoso.
e acaba influenciando positivamente. E a gente ia para lá. E quando falava para mim para ir para São Paulo, pelas notícias que a gente ouvia das pessoas, a gente achava que tem muito assalto, muito ladrão, muito. Mas assim, uma coisa é fato: ladrão, assaltante, ele tem em todo lugar. Ele tem em todo lugar. Só que a gente acaba sendo influenciado limitado, né? pela boca de outras pessoas. Eu lembro um amigo meu que comprou uma viagem, o Fagner, da Hidracela, ele comprou para ir para o Rio de Janeiro uma época. E eu fiquei assim, preocupado. Falei, nossa, vai para o Rio de Janeiro e tal. Cara, mas não tem nada a ver. Pensa numa boca boa que era. Não Só tem nada, coisas boas. Não tem nada a ver. A gente ficava assim, eu falava, cara, você vai pro Rio de Janeiro, você não vai passar férias, eu vou ver jogo. Aí o meu preconceito com o jogo, eu falava, não, mas o que eu não posso? Graças a Deus eu não consegui influenciar a cabeça dele, mas algumas pessoas se deixam influenciar, entende? As pessoas, elas deixam de viver a vida delas, às vezes, ou viver um extraordinário, viver alguma coisa, por causa de influência de outras pessoas. Um exemplo, a pessoa vinha me perguntar antigamente, abri uma empresa. Eu nunca falei mal de uma empresa, mas eu sempre falei a verdade. E às vezes a minha verdade, de falar para a pessoa assim, tem gasto de funcionários, aí você vai ficar sem dormir, você trabalha mais que os outros, que todo mundo que quer abrir empresa, né, Mar? O cara que quer abrir empresa não sabe disso, parece que é só paz, prosperidade. Quando ele mira em abrir uma empresa, ele lembra do patrão sentado numa cadeira, só que esse patrão mandando, né? Não lembra que essa empresa já tem 20 anos de convivência, 20 anos de CNPJ aberto, e realmente o cara trabalhou para conquistar aquilo, ficar com o pé para cima e sentado numa cadeira. E aí ele tem aquela visão e fala, vou abrir uma empresa. Fala, mas não é isso. E o processo para chegar a 20 anos não é assim. O cara trabalhou mais que todo mundo, ele chegou mais cedo, ele saiu mais tarde. E algumas pessoas vendo essa visão, ela acaba desistindo antes de começar. Só que assim, às vezes eu estou influenciando positivo ou não, a pessoa tem que saber. Só que uma das coisas que me veio hoje como revelação é a gente parar de falar mal da vida dos outros, parar de fazer uma pré-análise, um pré-julgamento e a gente deixar a pessoa ir lá e ter a sua própria conclusão, né? Um exemplo hoje que eu pratico, tiver uma pessoa que é difícil de lidar, eu falo, cara, vai lá e tal. Eu não preciso contar o que eu vivenciei com ela de ruim para poder a outra pessoa já chegar lá com pedra na mão. Se vir falar comigo assim, eu já dou uma pedrada. Uma pedrada eu falo no modo de falar. Já me avisaram como você é. Já tô sabendo. Não, mas a gente tem que saber. Esses tempos atrás aqui, eu passei uma pessoa para um pintor. Falei, vai lá que a mulher tá precisando de um orçamento de uma pintura. E ele falou assim, irmão, beleza. Aí ele falou assim, ela é de Deus? Eu falei, é uma abençoada, vai lá. Não falei nada, cara. Não falei que a mulher é difícil, não falei que a mulher... Não. E aí, quando ele fez o serviço, saiu e falou assim, e aí, o que você achou? Falou, não, irmão, tem que orar por ela. Porque assim, se o cara foi lá e ele falou, nós temos que orar por ela, ele viu que a pessoa, às vezes, é uma pessoa difícil abençoada de lidar. Mas essas pessoas que são abençoadas, elas precisam de um pouco mais de atenção, porque ela também não é daquele jeito que ela quer, porque ela foi influenciada às vezes a vida inteira, né, mano? Exatamente. As pessoas, elas podem ser influenciadas, e tem muitas pessoas de cabeça fraca que realmente elas são influenciadas a vida inteira através dos outros. Você, por exemplo, que está assistindo agora, ou que vai assistir depois, você pode influenciar os seus filhos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Você tem essas opções, você influencia ele positivamente ou negativamente. Um exemplo, eu não tive a oportunidade de fazer com o Arthur, nosso filho, com 4 anos de idade, 3 anos igual a Clara tá, de influenciar ele a ser mais corajoso, a não ter medo das coisas, a impulsionar, a falar, você dá conta. Porque no meu pensamento, ele daria conta, mas eu não tinha essa visão. E hoje eu influencio a minha filha de 3 anos. Às vezes ela fala, não vai pegar uma coisa porque é pesado. E eu sei que ela dá conta, às vezes com um esforçozinho. E não tem risco, né? Vai lá, minha filha, e pega que você é forte e corajosa. Então, eu falando isso todos os dias na mente dela, ela vai aprendendo aquilo. Eu dou conta, eu faço, eu consigo. Por que eu não vou dar conta? Agora, se a gente educar nossos filhos de outra forma, igual um exemplo, toda vez ela pede uma mesinha que ela tem aqui para comer, para jantar, para almoçar, e a mesa ela é pesada. Só que ela deu conta de pegar, já pegou uma vez. Já pegou algumas vezes, né? Várias vezes. E tem pais que não, entrega tudo de mão beijada, entrega tudo. A criança vai lá, joga tudo para cima, o pai vai lá e cata. Independente da idade, tá, gente?
Eu acho Aqui em casa acontece dela bagunçar o quarto. E aí ela quer ir pro parquinho, né? Ali embaixo tem parquinho. Não tem que arrumar. E aí eu falo pra ela, não, tudo bem, você pode ir, seu irmão te leva, que o Arthur desce com ela pra brincar. Mas você não sai daqui enquanto você não arrumar seu quarto. Ah, eu não consigo. Eu falo, você consegue, você conseguiu bagunçar, você consegue arrumar. Vai lá arrumar. E aí ela fica, tem vezes que ela fica a manhã inteira pra poder arrumar, mas ela não sai enquanto não arruma. E a hora que ela vê que ela não vai conseguir ganhar na insistência, ela vai lá no quarto, arruma, e aquilo que ela não consegue arrumar, por exemplo, dobrar um edredom dela. Aí ou eu ou o Arthur geralmente vai lá, dobra pra ela e fala, ó, agora a gente arrumou isso aqui que você não consegue, mas o resto você consegue tudo, guardar brinquedo, guardar sapato, tudo é você que vai fazer. E aí ela vai e arruma, gente, por incrível que pareça. Aí eu saio, deixo ela lá, o tempo que ela quiser ficar. E dali a pouco ela vem e fala, mãe, vem ver, olha, eu arrumei. Aí eu dou parabéns, abraço, beijo, falo, agora você pode ir no parquinho. Só que aí eu falo também, né? Quanto mais você bagunçar, mais trabalho você vai ter. Então, você tem a opção de você bagunçar e já arrumar na hora, ou você deixar acumular aquele monte de bagunça. São influências positivas. A gente tem esse poder de influenciar as pessoas. E por que não você usar o seu poder de influência para influenciar positivamente? Não só dentro da sua casa, como fora da sua casa também. E eu vou falando da questão do preconceito, e como a gente tem o poder de influenciar, né? A Bíblia diz assim que a gente tem, a nossa língua ela pode proferir palavras de bênção ou palavras de maldição, né? E a gente tem que vigiar muito, cuidar muito disso, porque quando a gente vê, a gente já tá falando coisa errada. E assim, é muito automático. Você não vê ninguém no automático abençoando a vida de alguém. Você não vê ninguém no automático orando pela vida de alguém. A não ser que a pessoa já esteja um tempo na caminhada cristã, independentemente de igreja. Então, assim, aconteceu essa semana aqui comigo, quando a gente começou a orar por nós. Nessa oração por nós, a gente envolveu outras pessoas. E aí a gente começa a orar, e aí vai vindo pessoas na cabeça, famílias na cabeça. E aí a gente vai pedindo, vai orando, vai clamando. Só que a gente não tinha esse hábito, gente. A gente não tinha esse discernimento. Muitas das vezes, Deus vai te colocar num lugar que você vai ter que orar por pessoas que você não quer orar. Né, amor? Vai te colocar do lado de pessoas difíceis e hoje você entende, né? É muito mais fácil. Às vezes a gente vê uma pessoa difícil e fala assim, ó, vou só sartar de banda, sai fora. E eu já fiz muito isso, sabe? Falar, não, aquele cliente ali... E hoje eu entendo, assim, ó, no nosso propósito que a gente tem, não tem nada a ver com a sua vida. Igual eu ouvi de uma pessoa semana passada, assim, falando assim, eu não quero saber de problema dos outros, não, porque eu já tenho muito problema na minha vida, que dirá pegar problema dos outros para resolver. Então, assim, hoje não. Hoje a gente tem que saber que o nosso propósito. Inimigo não são as pessoas que estão do nosso lado. Os nossos inimigos são o que a Bíblia fala lá. É o demônio, é o Satanás, é potestade. Então, assim, a gente tem que saber que são irmãos do lado. E às vezes Deus coloca uma pessoa do seu lado difícil para tratar algo em você. E exatamente, não é às vezes sobre essa pessoa que é difícil. Às vezes você pode auxiliar ela. Às vezes para tratar um orgulho seu que está lá anos. Isso, o que você vai falar, às vezes, você pode edificar a vida dela, ou você pode ser corrompido por ela, né? Você pode ser corrompido. Eu vi um vídeo ontem, até mandei para uma pessoa, era da Lola, e ela estava falando assim, que às vezes quem é cristão vai chegar num ambiente que é um ambiente que não é propício, que não é construtivo, um ambiente ruim. Um exemplo, assim, às vezes tem gente que vai evangelizar, e aí você tem que chegar lá, levar a luz. Você vai mexer com uma pessoa difícil, você chega lá e leva a luz, e aí na hora que você leva a luz, você fecha e vai embora, porque assim, você sabe que aquele ambiente ele não é propício. Então eu fui lá, entreguei a mensagem e eu não preciso pegar as coisas ruins, as desconstruções. O que são as desconstruções? As desconstruções são as pessoas que reclamam. Eu, no passado, fica reclamando o tempo inteiro, fica falando que não vai dar certo. Quando tem um quadro de evolução que vai acontecer, uma evolução, já ficava premeditando o problema antes de acontecer. Mas isso aqui vai gerar isso, porque aquela vez gerou isso aqui. Então, assim, eu estava acabando sendo uma pessoa sofrendo por antecipação. Negativa. E acabar assim, você falar assim, ó, tá ali em volta de mim, a gente vê que ele aprende lá na física, né? Os elétrons, os nêutrons, os átomos, então acho que perto de mim tava tudo negativo. Aí chega a minha esposa, tudo positivo, aí um encontrou com o outro, e aí a gente pegou e
começa a ajudar a vida das pessoas. Mas isso é importante. Essa menina sorria, né? Você falava assim. A gente tem hoje um objetivo, e a gente está fazendo esse objetivo agora, nesse momento, que é falar sobre pré-julgamentos e tentar ajudar as pessoas a se conscientizar disso. Uma coisa, para você que está assistindo, ninguém tem que saber da vida dos outros. Falar da vida dos outros é fofoca. Fofoca lá na Bíblia é pecado. Não é pecado. Deus abomina. Abomina. É pecado para você. Pior do que um pecado, viu, gente? Porque tem coisas que ele considera pecado e tem coisas que ele abomina. E falar da vida, na realidade, assim, ó, criar contenda entre os irmãos. Que é o quê? Falar da vida dos outros. Criar contenda entre os irmãos é você falar. Você vai mandar uma pessoa em algum lugar. Você vai lá e fala, sabe? Igual aqui, a gente está num prédio aqui, tem uma pessoa aqui que é bem difícil, sabe? Às vezes ela se encontra comigo. Só que eu já estou sabendo antes de eu ver ela, muito antes, eu já poderia falar igual o Anderson Antigo falava. Falar assim, nem conheço, não vi, já não gosto. Por quê? De tanto que eu ouvi falar da pessoa aqui. E aí eu falei assim, cara, eu fico hoje imaginando o que Deus tem para mim. Aí eu olho pro lado, de repente esse cara tá do meu lado. Ele não conversa comigo, que ele é difícil. Então assim, eu falo, cara, Deus tem que ir tratando ele, vai orando por ele. Às vezes é isso. O nosso chamado é esse. Às vezes alguém, em vez de você falar mal para outra pessoa, você vai lá e influencia ela, ora por ela. A pessoa pensa no constrangimento. Não fica falando, não. Ó, quando tiver alguma coisa, você for mandar uma pessoa num lugar, você for falar de uma pessoa, ou alguém for te contar, ou conheci fulano de tal. Aí tem gente que já fala assim, aquele cara é um filho da mãe, ele é isso, ele é aquilo, ele fez isso comigo. Cara, o cara fez isso com você às vezes há 20 anos atrás. Se você falar de mim coisas que eu fiz há 3 anos atrás, eu não sou mais o mesmo que eu era 3 anos atrás. Aí você fica com aquilo na sua cabeça. Se deu prazer de conhecer a nova versão dele. Exatamente. Às vezes o cara tem... Às vezes ele fez, está do mesmo jeito, ele morre de arrependimento pelo que ele fez, só que ele nunca teve uma oportunidade. Por que você não vai lá e pede perdão? Ou você fica com a boca fechada e deixa a pessoa contar a versão dela. Às vezes a pessoa vai falar, gostei muito, uma pessoa assim, assim, assada, e você vai estragar o rolê dela falando mal. A hora você vai falar depois, fica esperto, porque esse cara não segue, ele deu nó não sei quem. Por quê? Porque você não dá conta de segurar a língua dentro da boca. Você tem que jogar para fora. E jogar para fora, o tempo que você está gastando para falar mal das pessoas é o tempo que você poderia estar gastando para poder orar por você. Para você falar coisas que edificam. Podia ter falado assim, muito bom. E hoje a gente pratica isso, né, amor? A gente tenta praticar todos os dias, se tiver alguma pessoa... Não é fácil. Cara, a gente já sabe, eu acho que se Deus colocar uma pessoa difícil na nossa frente, a gente já sabe. Eu vou orar por ela. Esse dia uma mulher chamou eu para ir no apartamento aqui dela, e eu falei para minha esposa assim, eu não sei... Eu falei, ó, aquela mulher de novo, cara, a mesma da casa. Falei, já vamos orar já. Vamos fazer uma oração por ela, para Deus revelar para mim o que ela quer, né? E aí eu fiquei lá o tempo inteiro, eu não preciso falar para um monte de gente, ela é uma abençoada. Não, cara, é uma mulher assim, eu falei, não sei o que Deus quer comigo. Eu fui no apartamento dela... É que na realidade, assim, a gente acaba tendo um pré-julgamento das pessoas e a gente, muitas das vezes, a gente não sabe o que a pessoa viveu. Não que isso seja uma justificativa para a pessoa ser ruim de coração. Mas tem muitas pessoas que são ruins de coração porque é o único ambiente que elas foram criadas, o único ambiente que elas estavam presentes e a única experiência que elas tiveram de troca de relacionamento é num ambiente ruim. Então a pessoa acaba sendo ruim de natureza. É lógico que as pessoas têm a escolha de pegar aquilo que foi muito ruim na vida delas e transformar em algo muito bom. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Meu pai, o meu pai, eu lembro dele, deu muito pequenininha, muito criancinha assim, e ele falava assim, ó, porque meu pai até hoje, ele é muito de toque físico, a linguagem de amor. E aí ele abraçava a gente, beijava muito, e abraçava e beijava, e não sei o que. E ele falava assim, eu não tive isso do meu pai. Meu pai não me abraçava, porque ele era carrancudo, e meu pai perdeu o pai dele, meu pai tinha 15 anos. Então, assim, não teve tempo de ter uma construção. E aí meu pai falava assim, que desde muito novinho, desde quando ele se entende por gente, assim, que ele lembra das coisas, ele falava assim, quando eu crescer, eu vou casar e eu não vou fazer isso com meus filhos. E assim, ele tinha toda a experiência e todo, vamos falar assim, um punhão para falar, não, eu vou fazer igual, porque foi a única coisa que eu recebi. Não era de abraço, nunca recebeu abraço, nunca foi
não tinha esse negócio de toque físico, né? Até porque antigamente o povo era assim, não, se ficar pegando muito vai virar outra coisa. O homem tem que ser criado assim. E aí ele fez o totalmente oposto. Então ele pegou aquela experiência ruim que ele teve e transformou em algo bom. E aí eu falo pra você que tá assistindo, por que você não procura fazer o mesmo? Fazer o diferente? Porque a gente acaba se apegando muito à história triste que a gente teve e usando isso como combustível para justificar as coisas ruins que a gente tem. E o problema maior da nossa geração e de todas as outras é isso, é a gente fazer o que as pessoas sempre fazem. Tem gente que começa as contendas dentro de casa. Ela é criada, a criança é criada debaixo de pessoas que fazem um pré-julgamento, que têm o costume de falar mal da vida dos outros, que têm o costume de fofoca, que têm o costume de tudo. E a criança, ela vai crescendo, é você que está assistindo aí às vezes, ela vai crescendo. Nem vou falar que eu era assim não, vai gente, crescendo não... e ela ouve. Na primeira oportunidade, quando tá virando rapaz ou mocinha, 15 anos, 14 anos, ela começa a fazer a mesma coisa. Chega na casa dela e começa a falar pré-julgamento. Ah, mas que aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa... Não, e a mãe ouve, porque ela também foi influenciada pela mãe dela, ela ouve aquilo lá e acha que é normal. Ela vai trazer fofoca. Tem gente que vive disso, traz fofoca. Pra você ter ideia, tem gente que fala assim, se eu não fazer uma fofoca hoje, eu tô passando mal. Funcionário de Satanás. Tem gente desse jeito. Trabalho de graça. Funcionário do Satanás, exatamente. Sem 13º, então, assim, sem 14º. O que edifica isso? Tem que falar assim, edifica. Ontem eu falei para uma pessoa, eu falei, cara, hoje eu tô praticando falar as coisas só que edifica. A pessoa falou assim, então eu vou até parar de falar. Eu falei, pois é, mas vai edificar? O que vai adiantar eu saber alguma coisa? É alguma coisa que eu tenho que tratar? Então vamos tratar lá naquela pessoa. Não é a gente ficar conversando, falando mal dos outros. Às vezes o meu filho, o Arthur, aqui, ele chega e vai falar alguma coisa pra gente, ó, direto ao ponto. Quer contar um rolê todinho? Não, moço, isso aqui não edifica, vamos trocar isso aqui, você troca, próxima vez que você contar essa história, você coloca isso aqui no lugar. E a gente tem que ir treinando nossos filhos a isso. Porque senão a gente vira um costume, a gente fala mal das pessoas o tempo inteiro. A gente tem um pré-julgamento de locais, de ambientes. Um exemplo, alguns anos atrás teve sempre... todo mundo ficou sabendo de notícia lá no Nordeste, lá em Recife, lá em Fortaleza, que tinha muitos assaltos na praia e tal. As pessoas estavam não querendo ir já para o lugar por causa daquilo. E aquilo lá queimou um pouco a parte turística do estado. E até hoje, se você encontra pessoas que ouviram aquilo, já tem anos, nem tem mais problema, a pessoa continua. Não, lá tem ladrão na praia. Pô, você ouviu aquilo lá? Quanto tempo, sabe? Tem gente... Por que você não é influenciado com os índios que Pedro Alves Cabral entrou no Brasil, sabe? Porque é assim, as pessoas são influenciadas, entende? Pelas coisas. E o que você fala hoje, a baboseira que você fala hoje, o mal que você fala hoje, ele vai ser transpassado aquilo ali de um para outro. Geração em geração. Se você tivesse, aquela... né? Na mão, a merda na mão... E você passasse ela para outra. E quando você passa assim na mão do outro, fica fedendo. Aí ela pega e passa na mão do outro. Aí passa na mão do outro. Aí você vai jogando aquela merda para frente. E às vezes a sua mão ainda tem um pouquinho, mas você não vê, mas você jogou para frente. E aquele depoimento, aquilo que você falou mal do ambiente ou de pessoas, vai passando. E assim, sabe o que é o mais interessante disso tudo? Muitas das vezes, não vou falar 100%, mas a maioria das vezes... as coisas que a gente faz, lógico, experiência, ali as crenças que a gente tem da infância e tudo, e a maturidade. Por exemplo, se você falar comigo coisas que eu fiz 5 anos atrás, eu falo, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Porque eu não tinha maturidade. E assim, daqui 10 anos eu vou olhar pra minha Amanda de hoje e falar, nossa, eu não acredito que eu fiz tal coisa. Então, assim, a gente tem que se dar a oportunidade de entender que as pessoas mudam conforme o tempo. É lógico que tem pessoas que de fato não vão mudar, tá tudo bem, mas é problema delas. Mas grande parte das pessoas que estão buscando evolução, elas mudam. Então, muitas das vezes, a pessoa que te feriu lá atrás, ela não é a mesma pessoa de hoje. E a questão do Anderson falou, a questão do perdão, o perdão não é pra pessoa, é pra você viver em paz, sabe? Tipo, se liberta daquilo. E assim, a gente não tem que jogar as nossas frustrações, as nossas experiências ruins com as pessoas para outras pessoas, porque realmente não vai edificar. Você entende que você está alimentando, você está pecando também. Para quem não é cristão e não acredita em pecado, não acredita em Bíblia, beleza, você só está perdendo tempo da sua vida, falando da vida dos outros e levando uma experiência ruim.
É uma coisa que você fala muito, né? O Anders fala muito. Vai edificar? Não. Então, não fala. Não Tá fala. perdendo tempo. Hoje a gente descobriu, eu espero que muitas pessoas descubram também, que o que Ela vem na cabeça. no final da vida, o que vai restar, o que você talvez vá clamar é por tempo. Então, assim, por que que você não aproveita o seu tempo para poder falar coisas boas, positivas? Ensinar, falar, proferir, sabe? Eu estou aqui, a gente está aqui, eu acabei de ter hoje a gente acordou, eu tive um sonho, falei, eu preciso falar disso. Porque, assim, para algumas pessoas o sonho é um sonho e Outras pra pessoas gente, chamam de a gente chama hoje de revelação. revelação. E, às vezes, a gente julga muitas pessoas. Eu espero que essa live atinja alguém, para alguém que tem a boca que fica falando das pessoas do Perdendo mal, tempo. perdendo tempo, ela consiga se edificar e falar assim positivamente. É assim, é bem simples, não tem nada para falar de positivo, fica com a boca Deixa eu falar só um fechada. negócio aqui. Lá na Bíblia tem um pedaço que está escrito lá, não tem mais que é assim, ó. Até o tolo Se passa por sábio. por Provérbios. sábio. Nossa, eu tô muito Até bíblica. o tolo se passa por sábio com a Carismática. boca fechada. Emocionada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você está num ambiente do qual você não tem o intelecto deles, só que você está alinhado e igual com todo mundo. Vamos pôr assim no dia de hoje, com a mesma roupinha, você está no ambiente, você senta numa mesa ali de 20 homens e eles estão falando dos negócios que você nunca vivenciou. E às vezes você não entende nada Mas que você eles tá ali estão falando, mas acenando e você está sorrindo. acenando e sorrindo e com a boca fechada. E as pessoas acham que você tá Porque entendendo. você não tem conhecimento. Você vai passar outra impressão do que você abrir a E tá boca e falar aprendendo de boca asneira. fechada. E você estará aprendendo, É. edificando a sua mente. Então, assim, fique de boca fechada. Gente, a gente que é mulher, a gente tem tendência a falar mais mesmo, porque é biológico nosso. Nossa biologia, ela tende, né, a que a gente seja mais comunicativa mesmo. E aí tem umas que é mais esparapeidada, tipo eu, que falo muito. E geralmente, o seu propósito, ele é ligado ali com algo que vem para te parar. Então, Satanás, ele usa exatamente aquilo que você tem de influência para te parar, para não te levar para aquilo que Deus planejou para você. E durante muitos anos eu fui essa pessoa, gente, que sentava nas rodinhas para falar da vida dos outros. Não tinha nenhum assunto, era só falar da vida dos outros. O tempo todo. Quando acabava o assunto, acabava a conversa. Gente, exatamente assim. Então, assim, a gente precisa identificar isso dentro da gente. Não é fácil, não é bonito, sabe? Você perder tempo da sua vida falando da vida dos outros. Não é legal, você não edifica. Muitas das vezes você sai daquela mesa contaminada, sabe? Às vezes você chega num ambiente que você tá feliz, alegre, e a hora que você senta na mesa dos escarnecedores, né? Como a Bíblia diz, você se contamina com aquilo ali, com aquele ambiente. De repente, quando você vê, você já tá falando também, você tá acrescentando, você tá aumentando. Por quê? Porque é o que alimenta mesmo, sabe? É o que a gente fala, vai edificar? Se não edifica, fica quieto. Só que levou um tempo. É porque eu tô mexendo aqui, porque tá ruim aqui. Levou um tempo pra poder eu olhar pra mim e ver que realmente isso não era uma coisa positiva da minha parte, né? Eu por gostar muito de conversar, eu achava que eu não podia chegar num lugar e ficar calada, eu tinha que chegar e achar um assunto. Então, o assunto muitas das vezes não era nada a ver no ser a vida dos outros. Comentar. E às vezes a gente tá até fazendo um comentário positivo, mas sempre sai alguém falando uma caca de alguém. E aí você tá ali naquele ambiente, você pega o quê? Combustível. E vai no mesmo ambiente, meu filho, ela vai embora. E é o que eu disse agorinha. E quando você vê, você passou horas ali sentado naquela mesa falando da vida dos outros e não edificou em nada. Exatamente. E aí, o que acontecia algumas vezes? Eu saía com a sensação ruim. Saía com peso, assim, sabe? Parece que eu não entendia, mas era Deus falando assim, sério que você fez isso? Tipo, passou 5 horas da sua vida entre intercalar ali coisas, falando coisas aleatórias, falando da vida dos outros. Pois é. E ouvindo e se alimentando disso. Coisa ruim, né? E hoje. Aí depois a vida tá uma bosta, não sabe por quê. Exatamente. A gente tá falando mal da vida dos outros, a gente tá abrindo brecha pro Satanás. Ai, meus filhos estão doentes, meus filhos vivem doentes. Ai, meu marido é uma benção, ai, não sei o quê. Só sabe falar mal da vida dos outros, só sabe. Exatamente. Você falando mal toda hora, não dá certo. Você tá alimentando o quê na sua vida?
Essa é a pergunta que você tem que se fazer. O que você está alimentando? A gente tem que fazer outra live depois do Taora falando sobre brechas, né? Brechas dos casais. O que os casais abrem de brecha para poder melhorar o seu casamento? 3 dias, vai ser um intensivão. Nada, a gente fala 20 minutinhos. O vídeo servir para alguém fica ótimo, né? Então é isso, gente, que a gente tinha para falar para vocês. Para de fazer pré-julgamento das pessoas. Treina isso, porque a vida da gente tem que ser treinada. Sabe por quê? Porque a gente passou uma vida inteira fazendo merda, né? E aí você não vai mudar do dia para noite. Tem que ser treinado. É um pré-julgamento que a gente tem que parar de falar mal da vida dos outros e a gente começar a fazer coisas diferentes. Ter um renovo. E se você não começar hoje a se policiar quanto a essas coisas, você não vai começar nunca, sabe? Não é fácil a pessoa vir falar de alguém que você teve uma experiência horrível, péssima, e você só ouvir. Porque tem pessoas, gente, que dependendo da experiência que você teve com ela, você realmente não tem nada de bom pra falar. E quando você não tem nada de bom pra falar, você fica quieto. Às vezes a pessoa vai vir partilhar uma experiência boa e, assim, o sangue da gente ferve pra falar assim, fulano, você não sabe o que fulano fez comigo? Ele fez isso aí com você? Nossa, nem tô reconhecendo essa pessoa que você tá falando que não é a mesma. E assim, não vai edificar. Não edifica. Fica na sua. É isso, gente, que a gente tinha pra falar. Se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã. Um abraço pra vocês. Beijo pros meus amigos. Tchau pra vocês, gente. Beijo. Comenta, hein?